Pode? Pode. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de saudar toda a banca do concurso, em nome do Dr. Geraldo Faria, nosso decano, cumprimentar o Dr. João Medeiros, a doutora Cátia, secretários, cumprimentar os candidatos desta tarde, a doutora Taíra Paim Paganella, os doutores Rodrigo Moura Nunes, Douglas Braga Leal de Andrade e Anderson Morales Navakovski. Os 4 candidatos estão aqui na sala e nós vamos abrir, então, o segundo dia dos nossos trabalhos, informando novamente que nós tivemos que adotar um novo protocolo para a realização do oral em razão da pandemia do Covid-19. Foram adotadas medidas de segurança sugeridas e determinadas, inclusive, pelo nosso departamento médico, Secretaria Municipal e Estadual de Saúde. Relativamente à dinâmica dessa prova oral, a sessão ela é pública, ela é presencial por videoconferência para alguns examinadores. Os examinadores da matéria específica farão a prova aqui presencialmente. Os demais vão acompanhar em tempo real pelo sistema de videoconferência. Ontem, nós tivemos cerca de 105 mil acessos, em alguns momentos, nós tínhamos cerca de 20 mil pessoas acompanhando, então o interesse da comunidade jurídica é muito grande por esse concurso, por essa dinâmica de trabalho que é praticamente inédita e pioneira. Então, nesse sentido, eu gostaria muito de agradecer e parabenizar os nossos 4 candidatos de hoje. Gostaria muito que os senhores e a senhora repetissem o sucesso que tiveram até aqui em todas as fases do concurso. Um concurso, uma fase que não começa agora, é muito difícil a vida de quem presta um concurso como esse. São anos e anos de preparação, de trabalho, de muita renúncia. Então, eu gostaria muito que os senhores e a senhora ficassem calmos e tentassem confirmar todo o êxito que os senhores e a senhora tiveram até aqui nas provas anteriores. Então, com essas considerações, nós vamos passar para o sorteio. Eu consulto a secretaria se já foi feito o sorteio do ponto. Pois sim. Eu gostaria de explicar que a prova, a dinâmica da prova, os pontos, são os mesmos para os 4 candidatos no dia de hoje. Então, eles serão arguidos pelos examinadores que selecionaram os pontos e é sorteado. Então, a partir de agora, feito o sorteio, eu vou pedir para os demais candidatos se recolherem à sala, eles vão ter acesso, né, por gentileza. O ponto é o ponto número 1, então todos os examinadores vão trabalhar com o ponto 1 e será comum aos 4 candidatos desta tarde. Ontem foi um outro ponto, amanhã será sorteado outro, e assim sucessivamente até o 12º dia de prova. Então, desta forma, feito o sorteio, eu gostaria de solicitar que os outros 3 candidatos recolhessem a sala onde vão aguardar em regime de isolamento praticamente total, né? Não terão nenhum contato, ou seja, por pessoal, meio eletrônico, celular, vão ficar aguardando a prova. O candidato que terminar a prova, se desejar continuar conosco na plateia ou assistir na sala ao lado, terá essa faculdade também, né? Então, com essas considerações, eu gostaria de iniciar a prova com a saída dos candidatos, dos 3 candidatos, e nós vamos iniciar a arguição com a candidata Taíra Paim Paganella. A dinâmica sempre será a mesma. Tuíra, desculpe, né? Desculpe, Tuíra. Não tem problema. A dinâmica sempre será a mesma. Em primeiro lugar, examinará o grupo temático 3,
Direito Civil e Direito Processual Civil. São os examinadores, doutores Geraldo de Faria, Joseli Ramos, e os representantes da OAB, doutores Adriano Cardoso e Leonardo Faria. Na sequência, o grupo 4, depois o grupo 1 e, finalmente, o grupo 2. Então, com essas considerações, desejando uma boa sorte à candidata, eu gostaria, com muita honra, de saudar também a presença do nosso departamento médico, doutor José Pereira Cardoso, e a equipe de informática também, de comunicação, que tem dado um suporte muito profissional e dedicado aos nossos trabalhos. Então, com essas considerações, nós vamos abrir os nossos trabalhos com direito civil e, na sequência, processual civil. Por gentileza, doutor Geraldo Faria, nosso examinador de direito civil. Doutor Sérgio Toné, um prazer, mais uma vez, estar reunido com Vossa Excelência e toda a banca examinadora. O tema que nos cabe é o tema das pessoas jurídicas, direitos e deveres, responsabilidade civil. Eu gostaria de passar a palavra à nossa colega doutora Joseli, que vai se ocupar dessa arguição, e não precisa nem de apresentar a doutora Joseli, pela sua larga experiência na área de saúde, é muito conhecida, uma referência brasileira nessa temática. Com a palavra a doutora Joseli. Por favor, doutora Joseli. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar o doutor Toné, nosso procurador-geral, os nossos colegas na secretaria, doutora Cátia e doutor João, servidoras e servidores que nos conseguem brindar com essa segurança para fazer esse trabalho, e também os colegas da banca examinadora. Doutora Tuíra, boa tarde. Boa tarde, senhora. Eu gostaria de deixar a senhora muito tranquila, como o doutor Toné falou. Nossa preocupação nesse momento é de garantir esse debate, essa troca de conceitos, experiências e posições a respeito dos temas. Como a senhora sabe, nós vamos falar sobre as pessoas jurídicas, e eu gostaria de não me furtar o que o doutor Geraldo disse antes, a respeito da minha experiência na saúde, e dentre as pessoas jurídicas que nós vamos abordar, eu vou focar nas associações. Como a senhora sabe, com a Constituição de 88, com a introdução e a garantia de muitos direitos sociais de aplicação imediata, não só a administração pública social reorganizar para garantia e efetivação desses direitos, mas, logicamente, se valeu também das entidades do terceiro setor. A senhora, quando estiver na sua comarca, a senhora invariavelmente receberá a visita do provedor, do diretor de uma unidade hospitalar, que vai lhe contar, vai relatar as agruras que sofre, assim também de entidades ligadas aos idosos, entidades que abrigam crianças e adolescentes, enfim. Essas entidades nos demandam essa atenção, esse socorro o tempo inteiro. Então, nessa perspectiva das entidades do terceiro setor, vamos ter exclusivamente as associações. Eu gostaria que a senhora nos trouxesse os contornos jurídicos das associações, a sua natureza, quando é que tem início a personalidade, os limites da capacidade dela, no primeiro momento, depois mais duas questões para a gente abordar esse tema com mais clareza, daquilo que vai dizer respeito à sua vida no Ministério Público. Eu gostaria que a senhora falasse inicialmente sobre as associações, como é que ela está hoje definida, tanto na Constituição quanto no Código Civil brasileiro. Excelência. As associações, tanto na Constituição da República quanto no Código Civil, são tratadas como pessoas jurídicas de direito privado, sendo que elas nada mais são do que uma reunião de pessoas para fins não econômicos, com fins não econômicos, mas que poderão ter como fim o cuidado ou o zelo com o patrimônio histórico, cultural, também para fins de saúde, dentre outros que estão previstos num rol do Código Civil. Com relação à responsabilidade das associações, estas... Não, doutora, a respeito, a senhora falou dos fins econômicos, a responsabilidade ainda não. Com relação dos fins econômicos que estão previstos no artigo 53 do Código Civil,
que significa para a senhora a entidade não ter fins econômicos? Excelência, o fato de as associações não terem fins econômicos significa que o seu fim primordial não poderá ser o lucro. Isso não significa que as associações não possam obter lucro, mas sim que esse eventual arte percebido será distribuído para esses fins da própria associação, que serão o seu fim primordial, seja a proteção do patrimônio histórico, cultural, saúde, ou seja, não visar os fins econômicos não ter essa distribuição de lucro para os associados. E com relação, como ela não tem a atividade, ela não pode ter fins econômicos, os lucros não podem ser divididos, como a senhora mesmo já esclareceu, a senhora acha que é possível uma associação ser responsabilizada civilmente? Sim, Excelência, é possível, desde que ela cause algum dano, que estejam presentes os requisitos da responsabilidade civil de forma subjetiva, com sua conduta, o nexo de causalidade, o dano e, eventualmente, a culpa. No entanto, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que essa responsabilidade não poderá ser ampliada para os associados, de forma que diverge o entendimento, distingue-se o seu entendimento, isso para as pessoas jurídicas de direito privado. Sim, mas só para, então, entrar nessa discussão, mesmo como eu disse antes, a questão das entidades, a senhora vai observar isso na sua vivência na promotoria, que é muito comum que essas entidades tragam uma situação financeira muito danosa, extremamente precarizada, mas na atuação dessa entidade, muitos dirigentes não mostram isso. Nós temos visto, sobretudo na atividade hospitalar, associações, né, que dão personalidade a esses hospitais e que estão em situação precária, mas os interesses corporativos, né, de várias áreas que atuam no setor saúde não mostram a mesma penúria que a entidade vive. Apesar do entendimento da STJ, eu gostaria que a senhora falasse sobre essa desconsideração da personalidade jurídica, porque caso a senhora receba uma reclamação ou a senhora evidencie, né, um fato de que uma entidade hospitalar ou uma associação vinculada que tenha um convênio ou outro tipo de contrato com a administração pública, ou que faça captação de receitas na comunidade. A senhora, percebendo essa situação, a senhora acha que, se houver uma hipótese de fraude ou de abuso na direção, na administração dessa entidade, é possível a desconsideração da personalidade jurídica? Se não, eu gostaria que a senhora tratasse desse instituto, por favor. Excelência, em primeiro lugar, tendo em vista a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, nesse caso não seria possível a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista a distinção que houve entre associação e sociedade. Por essa razão, não seria possível a desconsideração da personalidade jurídica nesse caso, o que não impede a responsabilização dos gestores dessa associação por outras formas, inclusive por improbidade administrativa, no caso dessa associação receber dinheiro público. Com relação ao Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, este foi um instituto trazido ao Brasil na década de 70 por Rubens Requião, em que foi observada que a personalidade jurídica de determinadas sociedades eram utilizadas de forma abusiva, com desvio de finalidade ou mesmo com abuso de poder. E, por essa razão, empresários que estavam cobertos pelo véu da própria personalidade jurídica terão o seu patrimônio alcançado, ou seja, desconsidera-se essa personalidade jurídica, não se extingue, mas terão essa responsabilidade será estendida aos seus sócios, desde que demonstrado, de acordo com a teoria maior, o abuso dessa personalidade pelo desvio de finalidade ou abuso de poder. Há, em determinadas áreas do direito, a exemplo do consumidor e do direito ambiental, em que se adota a teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica,
em que deve-se apenas demonstrar esse abuso ou esse prejuízo a essa seara, seja do consumidor, seja a ambiental. Recentemente, o Código de Processo Civil ele foi modificado pela Lei de Liberdade Econômica para demonstrar que apenas serão alcançados os bens dos sócios que tiverem agido como administradores ou que tenham percebido vantagens indevidas. Uma outra inovação acerca desse respeito, trazida também no Código de Processo Civil de 2015, foi a possibilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica, que já era admitida pela doutrina e pela jurisprudência das Cortes Superiores e muito utilizada no ramo do direito de família, em que, nesses casos, é a pessoa jurídica que responderá pelos débitos tidos pela pessoa natural. Entendi. Estou satisfeito, muito obrigada. Essa palavra para os representantes da OAB. Feito por gentileza, doutor Adriano. Obrigado, Procurador-Geral de Justiça, doutor Sérgio Tonelli, adicionando também aos seus colegas promotores, procuradores, servidores da Casa Pública que nos assiste, doutora Tuíra Paim Paganella. A pronúncia é isso mesmo, né? Isso mesmo, doutor. Doutor Tuíra, nós iremos arguir aí o doutor Leonardo Beraldo sobre sentença e coisa julgada. E a primeira pergunta que tenho a fazer à senhora é se no reexame necessário pode ser agravada a situação da fazenda pública, se sim ou se não, quais seriam os argumentos? E na mesma pergunta, qual o princípio que deve ser observado para fundamentar a resposta? Excelência, no reexame necessário, que é uma condição de eficácia da sentença, ou seja, a partir do momento em que ele é feito, é que nós teremos uma produção de efeitos. No caso envolvendo a fazenda pública, não é possível que haja um agravamento. Isso porque a menos que a própria parte contrária tenha também recorrido, isso de forma paralela. Mas o reexame necessário por si só não poderá agravar a situação processual da fazenda pública, isso, inclusive, possui entendimento sumulado nos tribunais superiores. Excelência, o senhor poderia repetir a segunda pergunta, Sim, por a favor? segunda parte da pergunta é qual o princípio que deve ser observado para o caminho da resposta que a senhoria usou? Excelência, seria um princípio da segurança jurídica e também uma menor onerosidade, tendo em vista que nós estamos tratando de verbas públicas que dizem respeito a toda a coletividade. Uhum. Essa menor onerosidade poderia também ser a proibição do reformatio impedius. Você acredita que ele pode se aplicar? Sim, Excelência, pode sim se aplicar ao caso, principalmente pois não houve uma iniciativa da parte no sentido de prejudicar a situação da fazenda pública. Perfeito, muito obrigado. A segunda, em quais circunstâncias o STJ permite a relativização da coisa julgada? Excelência, o tema da relativização da coisa julgada foi extremamente debatido doutrinária e jurisprudencialmente. Via de regra, a coisa julgada ela seria imutável e também indiscutível, justamente para nós termos uma segurança jurídica de todo o ordenamento e de todas as situações fáticas. No entanto, é possível, de forma excepcional, relativizar a coisa julgada em casos de direito de família, sobretudo, como há em julgados do Superior Tribunal de Justiça em ações de investigação de paternidade. O exame de DNA é um exame relativamente recente. Nos processos mais antigos, em que ainda não havia essa prova pericial, o Superior Tribunal de Justiça entende que hoje é possível a relativização para que seja proposta uma inovação e com a devida realização desse exame, para que seja possível essa criança, esse adolescente, enfim, essa pessoa natural, descobrir a sua verdadeira paternidade, sobretudo por razões de dignidade da pessoa humana e direitos da personalidade. Por essa razão, em situações excepcionalíssimas em que há essa ponderação, é possível relativizar essa coisa julgada. Qual o princípio que a senhora acha que sustentaria
este fundamento que a senhora apresenta, baseado nesse entendimento do STJ? Excelência, em primeiro lugar e, sobretudo, eu vejo a utilização do princípio da proporcionalidade, uma razão de justamente sopesar, ou seja, nesse caso, esse direito da personalidade, esse direito humano, ele se sobrepõe à segurança jurídica no caso específico. Ok. Da instrumentalidade, a senhora acha que também poderia servir de fundamento para sustentar as razões que Vossa Excelência apresentou? Sim, Excelência, também seria possível, justamente em razão de, se nós fôssemos agir pela regra, não seria possível mais essa discussão. Ok, muito obrigado. E a última pergunta que eu tenho a lhe fazer é para que a senhora discorra sobre a sentença condicional e se seria possível o juiz incluir na sentença fatos supervenientes ao saneamento. Entendeu a pergunta? Sim, Excelência. Ok. Excelência, a sentença, ela não pode ser condicional. A sentença ela deve decidir o caso concreto de maneira definitiva, por assim dizer. Não poderá, então, trazer condições à sua eficácia. O que poderá ocorrer é que não se possa, no caso concreto, ser determinado um valor específico, se for uma dívida de valor, por exemplo, o que será depois regularizado pela fase de liquidação. Dessa forma, inclusive, na Lei dos Juizados Especiais, a Lei 9.099, há, inclusive, previsão expressa no sentido de não ser possível haver uma sentença condicional. Com relação ao juiz levar em consideração fatos supervenientes à decisão saneadora, eu entendo ser possível em determinados casos, inclusive há previsão expressa no Código de Processo Civil, havia já no de 1973 e continua permanecendo no atual, no sentido de que poderão haver situações que ocorrerão ou virão a acontecer no decorrer do processo que deverão ser levadas em conta pelo magistrado. Uma vez podendo fazê-lo, qual princípio deve observar? Ele deverá ainda assim observar o princípio da distrição, mas desde que isso seja relacionado com a situação que está em curso, ou seja... Do contraditório não seria também? Sim, Excelência, com certeza. Principalmente pelo princípio de não decidir de forma surpresa. Doutora Túlio, muito obrigado pelas suas respostas. Eu desejo de boa sorte no correr do certame. Doutor Leonardo, por gentileza. E meu caro Procurador de Justiça, Toné, cumprimento a todos, na pessoa de Vossa Excelência, e passo a arguição da Tuíra. Tuíra, vou lhe fazer duas perguntas, tá, sobre sentença, tá, e todas duas dentro daquele parágrafo 1º do 489, que fala sobre como a sentença considera ou não se considera fundamentada, né? Primeiro, eu quero que você me explique o inciso 4, tá? Você lembra de como é que é aquele dispositivo, né? Não se considera fundamentada a decisão, sentença, acórdão que... Aí vem o inciso 4 e eu vou ler para você. Certo. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Tá? Eu quero que você me explique esse inciso. Certo. Excelência, o magistrado, na sentença, ele deverá visualizar todos os argumentos trazidos pelas partes de acordo com o contraditório. Por essa razão, ele deverá rebater ou acolher determinados argumentos e, mesmo que um argumento ou mais de um argumento sejam suficientes para ele decidir de tal ou qual maneira, ele deverá rebater os demais. É por essa razão que vem esse dispositivo do Código de Processo Civil para reforçar esse dever de fundamentação do magistrado, no sentido de rebater todos os argumentos que sejam capazes de infirmar, ou seja, sejam capazes de trazer resultados diversos do que aquilo que está sendo decidido pelo magistrado. O Superior Tribunal de Justiça, decidindo sobre esse assunto, terminou por concluir que o magistrado ele não precisa rebater todas as teses, no sentido de haver inúmeras, mas sim aquelas justamente que sejam aptas, que sejam capazes de alterar o seu entendimento.
Por essa razão que existe esse dever e esse reforço no dever da fundamentação na sentença. Tá. Segunda, agora eu vou falar do inciso 5, o inciso que vem logo depois. Tá? Não se considera fundamentada a decisão que, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Mesma coisa, só se me explicar. Certo, Excelência. Nesse caso, também há um reforço no dever de fundamentação da sentença por parte do magistrado, e justamente essa disposição vem num sentido de reforçar esse dever, mormente porque a mera colação de ementas de julgados não servem para fundamentar casos concretos. Lembrando que a ementa ela não é o precedente propriamente dito, que é composto da ratio decidendi, ou seja, a razão que levou àquele determinado resultado. Esse dever do magistrado de analisar o precedente e explicar o porquê ele está sendo aplicado no caso concreto é o que ele deverá fazer na sentença, justamente para explicar, fazer essa compatibilização entre o precedente citado e o caso concreto, justamente para explicar e distinguir as situações que seriam de distinção de precedentes em comparação com o caso concreto e também eventual situação de superação daquele precedente. Tá ótimo. Muito obrigado, viu? Obrigada, Excelência. Senhor presidente. Muito obrigado. Nós encerramos desta forma a arguição de direito civil e processual civil e vamos dar início ao grupo 4, direito material coletivo e direito processual coletivo. São examinadores o Dr. Antônio Joaquim, a doutora Célia Beatriz, o Dr. Leonardo Castro Maia, que já se encontram aqui. Eu gostaria de deixar à vontade os dois examinadores de civil, de processo civil, para se retirarem para os seus gabinetes, de onde acompanharão a sequência dos trabalhos. Muito obrigado por essa arguição. Como que o grupo combinou? Quem vai fazer a primeira arguição? Então, nós vamos começar com o doutor Antônio Joaquim. Se a candidata quiser tomar uma água... Obrigada, Excelência. Fique à vontade. Doutor Antônio Joaquim, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde, Excelência. Nós vamos, nessa etapa, o objetivo é conhecer principalmente a sua atitude em relação aos temas, né, que a gente já começa a conhecer. Então, não há muita Doutor Antônio Joaquim, por gentileza, eu poderia falar um pouco mais perto do microfone? Perfeito. Não há muita preocupação com memorização. Então, eu vou fazer 3 perguntas, uma primeira mais conceitual, uma segunda colocando o tema num sistema um pouco mais amplo, ou não, nesse caso não, mas, de qualquer forma, mais amplo, dentro da jurisprudência, que um tema que já ouvimos na resposta ao doutor Leonardo, e depois uma questão mais prática. A senhora deve ter visto o tema, é a desafetação de área institucional em loteamento urbano. Então, uma primeira questão mais conceitual. Eu gostaria de ouvir a respeito de 2 conceitos. O próprio conceito de área institucional e o de cidade sustentável. Fica à vontade. Obrigada, Excelência. Excelência, a área institucional é a área que será utilizada por instituições públicas que terão no centro urbano essa destinação com fins primordialmente de interesse público. Com relação à cidade sustentável, nós estamos naquele conceito em que nós devemos, também permeando a área de direito ambiental, cuidarmos para o desenvolvimento sustentável. Todas as ações humanas, sejam elas na área pública, na área particular e privada, deverão ser
agidas, ou deverá ser agido de forma sustentável, não cuidando de um desenvolvimento desenfreado ou despreocupado com condições ambientais lato sensu, que poderão permear o meio ambiente cultural, o meio ambiente natural do trabalho e assim por diante. Por essa razão é que a cidade deverá, de acordo com o seu plano diretor, se houver, ter esse desenvolvimento sustentável, zelando pelas suas áreas verdes, zelando por eventual zoneamento com divisão entre as zonas com uso predominantemente industrial, habitacional de entes privados e assim por diante. Nessa cidade sustentável planejada dessa forma, é que também nós teremos esse cuidado pela administração pública com suas áreas institucionais e também áreas ambientais. Uma segunda questão, então aqui com a jurisprudência, de que forma os tribunais, especialmente o STJ, têm lidado com esse tema de desafetação em áreas institucionais? Excelência, a desafetação ela é a retirada da função pública, de qualquer modo que ela esteja sendo utilizada naquele imóvel. No que tange a desafetação propriamente dita, deverá ser avaliado o interesse público primário e secundário, sendo que o primário, que é o interesse fim da administração pública, na consecução de fins benéficos à coletividade, ele deverá preponderar. A senhora, como promotora, recebe uma representação dizendo que uma determinada área localizada, que está destinada à construção de um centro de saúde, e ela está sendo desafetada para ser doada para a criação de um clube de tiro na cidade. Para instruir esse procedimento, quais providências seriam tomadas e, principalmente, que informações deverão ser colhidas? Excelência, nesse caso, na atuação do promotor de justiça, entendo que seria necessário a notificação da administração pública para prestar esclarecimentos acerca dessa efetiva desafetação de imóvel que havia um fim primordial para a coletividade, para eventual clube de caça ou clube de tiro. Nesse sentido, havendo a confirmação dessa notícia, seria o caso de, em um primeiro momento, recomendar ao ente municipal, se for esse o caso, ou, enfim, estadual, para que se abstenha de executar essa ação. Não sendo a recomendação obedecida, seria possível ainda, numa forma de atuação resolutiva, a instauração de um inquérito civil e a celebração de um termo de ajustamento de conduta para que haja esse impedimento, tendo em vista que a utilização do imóvel afetado para uma escola, para um hospital, é muito mais importante para a coletividade do que um clube de tiro. Ok, muito obrigado. Vou passar à doutora Célia. Boa tarde, eu cumprimento todos os envolvidos na realização desse concurso, na pessoa do nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Antônio Sérgio Toné. Boa tarde, doutora Tuíra. Boa tarde, Direito processual coletivo, ponto número 8, intervenção de terceiros e provas no processo coletivo. Podemos começar? Podemos começar. Doutora Tuíra, por favor, eu gostaria que a senhora estabelecesse uma diferença entre os institutos da denunciação da lide e do chamamento ao processo nos aspectos que interessam ao processo coletivo. Excelência, a denunciação da lide, ela irá ocorrer quando existe uma ação de regresso implícita nesse processo. A denunciação da lide ela irá trazer ao processo um terceiro interveniente que tem uma responsabilidade conexa, pode-se assim dizer. Com relação ao chamamento ao processo, também forma de intervenção de terceiro, nós temos devedores solidários
que, pela solidariedade prevista no Código Civil, responderão de forma igual, não apenas de forma fracionada entre eles, mas cada um responderá pelo todo. E, por essa razão, o chamamento ao processo ele vem para trazer esses devedores solidários. No que tange a esses institutos aplicados ao processo coletivo, nós temos na doutrina divergência acerca da sua aplicabilidade. Isso porque o processo coletivo ele trata de direitos, via de regra, transindividuais, se nós tratarmos dos direitos difusos e coletivos stricto sensu, mas também com um tom coletivo ainda nos direitos individuais homogêneos. Por essa razão, parte da doutrina não admite intervenção de terceiros nesse processo. No entanto, a doutrina de Fred Didier e Hermes Zanetti, eles trazem ser possível a aplicação da denunciação da lide em processos coletivos, desde que visualizado no caso concreto que essa ampliação do objeto e essa ampliação subjetiva da demanda não cause prejuízos àquela análise daquele caso concreto. E com relação também ao chamamento ao processo, também eles fazem essa análise. No entanto, seria, no chamamento ao processo, de forma abstrata, em tese, um pouco mais fácil a verificação da aplicabilidade, uma vez que a responsabilidade dos devedores solidários, ela já existe, diferentemente da denunciação da lide, em que nós teremos que averiguar a responsabilidade do denunciado. Então, quando que a senhora entende que é possível a denunciação à lide no processo coletivo? Só para ficar mais claro, por favor. Certo. Apenas, excelência, nos casos em que se visualizar no caso concreto que não cause óbice à persecução coletiva que está sendo visualizada no caso concreto. Muito obrigada. Doutora Tuíra, o parágrafo 5º do artigo 6º da Lei de Ação Popular estabelece: é facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou como assistente do autor da ação popular. Não obstante essa previsão legal, a senhora entende possível a admissão de uma associação civil na qualidade de litisconsorte em uma ação popular? Excelência, a doutrina, ela tende a não admitir o litisconsórcio nas ações populares, justamente em razão de a ação popular ela ser a legitimidade do cidadão. Inclusive, existe a discussão se o Ministério Público poderia agir como litisconsorte, em que pese eles têm a obrigatoriedade de estar presente na lide como fiscal da ordem jurídica. Com relação à associação propriamente dita, eu entendo não ser possível, em razão desse entendimento doutrinário, estar presente como litisconsorte. No entanto, não impede a associação, se ela for constituída há mais de um ano e ter pertinência temática com essa ação, de ajuizar uma ação civil pública. Entendi. Vamos lá, doutora Tuíra, no que consiste a legitimação bifronte da pessoa jurídica no processo coletivo? Excelência, a legitimação bifronte da pessoa jurídica no processo coletivo, ela vem em razão de, uma vez que essa pessoa jurídica interessada ela for citada a respeito da existência desse processo, a pessoa jurídica ela poderá escolher em qual dos polos da demanda ela poderá ingressar, seja como litisconsorte do autor ou seja como litisconsorte da parte ré. É por isso que se fala em uma intervenção móvel da pessoa jurídica, justamente porque nós apenas vamos conhecer a posição a ser adotada por ela a partir do momento em que ela efetivamente ingressar no processo, que há também denominado uma despolarização da demanda. Tem previsão legal? Sim, excelência, isso está previsto na Lei de Ação Civil Pública. E na Lei de Ação Civil Pública, e pode aplicar em qualquer outro tipo de ação? Sim, excelência, tendo em vista o microsistema da tutela coletiva e o diálogo das fontes. Para a gente encerrar, para alguns doutrinadores, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º do artigo 8º do Código do Consumidor, não deveria ocorrer na hipótese de a ação ter sido ajuizada pelo Ministério Público, uma vez que não se pode ser considerado uma parte hipossuficiente. Qual a sua posição a respeito desse entendimento?
Excelência, eu, com a devida vênia, discordo desse entendimento, uma vez que o Ministério Público ele é um legitimado extraordinário na ação coletiva. O que isso quer dizer? Que ele não está defendendo o interesse próprio, ele está defendendo direitos de terceiros. E esses terceiros são vulneráveis, são hipossuficientes. Seja em demandas de consumo, ou, né, pode-se verificar essa hipossuficiência no caso concreto. E, por essa razão, é possível, sim, seria possível, ao meu ver, a inversão do ônus da prova, baseado no artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Eu agradeço a senhora e passo a palavra para o doutor Leonardo. Obrigada, excelência. Doutora Tuíra, boa tarde. Boa tarde, excelência. Eu queria aproveitar para cumprimentar também o Procurador-Geral, doutor Antônio Sérgio Toné, na pessoa de quem cumprimento todos os que participam do concurso, os demais colegas da banca. Doutora Tuíra, um problema. Em uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público, o promotor de justiça requer a realização de uma perícia, oportunidade em que o magistrado nomeia um perito entre os profissionais legalmente habilitados e inscritos em cadastro mantido pelo tribunal, ao qual o juiz está vinculado, determinando a intimação do Ministério Público para o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do parágrafo 1º do artigo 91, combinado com 95 do Código de Processo. Como deve proceder o promotor de justiça diante dessa decisão? Excelência, nesse caso, o promotor de justiça ele deveria interpor agravo de instrumento, isso porque, de acordo com parte da doutrina, não cabe ao Ministério Público o adiantamento dessas despesas com o ônus da perícia, principalmente de forma adiantada. Ainda que se utilize outra parcela da doutrina que entende competir ao Ministério Público, mas de forma a que compita ao Estado a que ele está vinculado, ainda assim deverá esse pagamento ser feito ao final, mormente em razão de essa perícia ter sido feita pelo Departamento Médico Estadual, salvo engano. Não, a pergunta ela não identifica. Não identificou, né? Na verdade, o juiz, ele nessa situação, ele intima o promotor para adiantar. Ele designa o perito, né, que não é do órgão público, e ele busca do cadastro do tribunal e intima o promotor de justiça para que ele recolha, né, o adiantamento da perícia. Perfeito. A senhora gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu apenas acrescentaria que, ainda tendo em vista uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que decidiu competir ao Ministério Público o pagamento dessas despesas, ainda assim não seria o caso de adotar esse entendimento, pois não houve a averiguação de o Ministério Público ou o Estado poder arcar com essas despesas. De qualquer forma, ao meu ver, seria o caso da interposição de agravo de instrumento. Perfeito. Segunda questão, a perícia ambiental produzida no inquérito civil e firmada apenas por um técnico, ela pode ser utilizada nos processos penal e civil sem a necessidade de repetição? Em que termos? Eu vou até acrescentar na pergunta um subquestionamento se a senhora tem conhecimento de alguma regra específica para casos envolvendo o direito ambiental. Tá? Mas a pergunta é essa: foi foi produzida uma prova técnica no âmbito do inquérito, né? Essa prova pode ser utilizada no processo penal, no inquérito civil? Sim, Excelência, essa prova ela poderá ser utilizada como uma forma de prova emprestada, isso porque, embora o inquérito civil ele seja um procedimento inquisitivo, ele ainda assim será adotado via de regra de publicidade e será informativo. Isso não impede de que, no processo em que ele seja utilizado como prova emprestada, seja no processo penal, seja no processo civil, as partes naquele processo deverão ser intimadas para que seja efetivado o contraditório. Com relação à especificação do direito ambiental, Excelência, eu não me recordo. Ok. Última pergunta.
Segundo o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, o CDC, na hipótese do parágrafo único do artigo 13, né, do Código, que casos são esses? Né? Nos casos relacionados ao direito de regresso do comerciante que efetiva o pagamento ao prejudicado por fato do produto e do serviço, a ação de regresso deve ser ajuizada em processo autônomo, vedada a denunciação da lide. Pergunta-se: e nos casos dos artigos 12 e 14, havendo pagamento por outros fornecedores, há a possibilidade de exercício do direito de regresso contra os demais? Poderá ser exercido via denunciação da lide? Excelência, sim, poderá ocorrer esse regresso com relação aos demais mesmos nesses outros dispositivos. Isso o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, realizando essa extensão. Todavia, com relação à denunciação da lide, ela continua sendo vedada. Ok, perfeito. Obrigado. Boa sorte. Obrigada. Muito obrigado, doutor Leonardo. Terminamos, então, a arguição com o grupo temático número 4. Os 3 examinadores estão dispensados por hora, podem se recolher aos gabinetes para acompanhar a sequência dos trabalhos, que será feita, doutora, com o grupo temático número 1, que envolve as seguintes matérias: direito constitucional, direito eleitoral, administrativo, financeiro, tributário, além da teoria geral do Ministério Público, leis orgânicas, doutrina e legislação. Os doutores Marcos Anjo Coutinho, Renato Franco de Almeida e Fábio Reis Nazaré já estão conosco e na sequência, iniciarão os trabalhos. Que vai começar com o doutor Marcos Anjo, com o doutor Renato. Doutor Renato primeiro, depois doutor Marcos Anjo, por fim, doutor Fábio. Então, nós vamos abrir a palavra para o grupo temático número 1, por gentileza, doutor Renato Franco de Almeida. Boa tarde, senhor presidente. Alô? Boa tarde, senhor presidente, senhor secretário, senhora subsecretária. Boa tarde, doutora. Começaremos com o direito constitucional e o ponto sorteado é a organização do Estado, ok? Podemos? Primeira pergunta. Qual ou quais os agentes que compõem a chefia do Poder Executivo? Excelência, a chefia do Poder Executivo Nacional compete ao Presidente da República. Com relação à chefia do Poder Executivo Estadual, ao governador e também sua vice, assim como vice-presidente da República. E com relação aos municípios, aos prefeitos e vice-prefeitos. Com relação ao Distrito Federal, ao governador do Distrito Federal. Só em relação ao governo central, os ministros de Estado, eles comporiam a chefia do Poder Executivo, sim ou não? Sim, excelência, eles atuarão como longa-manos do chefe do Poder Executivo. Certo. Uma segunda questão. O Ministério Público, enquanto instituição, está inserido no princípio da separação e independência entre os poderes? Excelência, o Ministério Público ele é uma instituição essencial à justiça. Embora haja a discussão de ser o Ministério Público um quarto poder ou não, prevalece que não, sendo ele uma função essencial à justiça, sendo os 3 poderes em verdade, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, em que repartem essa, na verdade, poder sendo apenas um só, havendo uma tripartição de funções. Okay. Uma última questão. A senhora pode me conceituar federalismo dual? Excelência, o federalismo dual é aquele federalismo em que há uma repartição definitiva, ou uma repartição mais separada, por assim dizer, entre os poderes, entre os entes competentes, ou seja, há uma repartição de competências estanques entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, que se contrapõe ao federalismo cooperativo,
em que há um compartilhamento das competências. No caso do nosso Estado brasileiro, nós temos os dois tipos de federalismo. Temos um federalismo misto. Isso porque nós temos um federalismo dual, em que há competências privativas entre os entes, mas temos também um federalismo cooperativo à medida em que a nossa Constituição prevê competências comuns e concorrentes. Ok, muito obrigado. Senhor presidente, é porque teve um momento que ela estava respondendo questões anteriores e o som não estava saindo. Houve algum problema na gravação? Eu vou consultar a secretaria, por gentileza. Já está verificando? A informação que a doutora Joseli, que está nos acompanhando à distância, diz que teria sido resolvido. Mas estamos acompanhando. Obrigado, doutor Renato. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Eu vou passar a palavra ao doutor Marcos, ok? Boa tarde, Tuíra. Boa tarde, excelência. Bem, senhor. O ponto sorteado do grupo 1 coube a mim inquiri-la sobre responsabilidade civil do Estado. Serão 4 perguntas relativamente objetivas diante da exiguidade do tempo e da dinâmica da prova. Tudo certo? Começarei, então. Questão A. Um motorista de um banco estatal atropela um pedestre. Pediram para eu falar um pouco mais alto em função da máscara abafar o som. Um motorista de banco estatal atropela um pedestre na direção de veículo automotor a serviço da aludida pessoa jurídica durante o seu trabalho. Incide a responsabilidade civil do Estado em quais circunstâncias nesse caso? Excelência, nesse caso, incidirá a responsabilidade do Estado de forma subsidiária. Em um primeiro momento, deverá ser analisada a responsabilidade dessa entidade econômica. Tendo em vista ser uma entidade econômica, essa responsabilidade ela também se dará de forma subjetiva, ou seja, deverão ser analisados não somente a conduta, o nexo de causalidade e o dano, mas também a culpa. Segunda questão. O professor e colega de Ministério Público, Nelson Rosenwald, registra que discutir as funções da responsabilidade civil já é um avanço por estas bandas. Tão acostumados que estamos a apenas investir os esforços doutrinários pela lente dos seus pressupostos, o alcance da ilicitude, a reinterpretação do nexo de causalidade e o reexame do conceito de lesão indenizável, conferindo à questão das condições da responsabilidade prevalência sobre os deveres que aquela justifica. Pergunta-se: a candidata saberia indicar funções, quais seriam as funções do Instituto da Responsabilidade Civil do Estado? Excelência, a função primordial é justamente reparar o dano eventualmente causado, assim como em qualquer forma de responsabilidade civil. Também seria possível a visualização de uma função punitivo-pedagógica, de acordo com parte da doutrina. No que tange especificamente à responsabilização do Estado, vê-se uma maior ênfase nessa reparação do dano, uma vez que a ação do Estado, no que tange à responsabilidade civil, não será sempre ilícita. É possível observar a existência de responsabilidade civil do Estado, inclusive em ações lícitas, desde que haja, obviamente, a causação de um dano. Portanto, 2 funções. Sim, excelência. Perfeito. Terceira questão. Uma empresa poluidora do meio ambiente, em ação civil pública, comprovou de modo irrefutável causa excludente da responsabilidade civil. É viável a improcedência dos pedidos formulados na ACP diante disso?
Excelência, não é viável, uma vez que, no âmbito do direito ambiental, quanto à responsabilidade civil, vige a teoria do risco integral. Isso quer dizer que eventuais excludentes de responsabilidade não obstarão à responsabilidade efetiva do causador do dano. Questão final. A teoria do risco administrativo se aplica à função judiciária típica? Excelência, com relação à função judiciária típica, é possível que haja responsabilização do Poder Judiciário de maneira excepcional. E nessa excepcionalidade, sim, é aplicável essa teoria, nos casos em que haja, de acordo com previsão constitucional, prisões definitivas indevidas ou prisão por maior tempo do que o devido. Então, a resposta... É que, nos casos excepcionais que cabe a responsabilização do Poder Judiciário, sim, seria aplicável essa teoria. Eu agradeço a candidata. Obrigada, excelência. Desejo boa sorte. Obrigada. Boa tarde, excelência. Que foi sorteado, ele diz respeito ao poder de tributar, imunidades tributárias, associações educativas, culturais e religiosas. Correto? Correto. Vou lhe fazer 4 perguntas de respostas objetivas, claras, sem necessidade de muito aprofundamento. Então, vamos lá. A primeira pergunta, ela é bem genérica, baseada no desenvolvimento do constitucionalismo e na presença de normas tributárias na Constituição, e é muito simples. A pergunta é a seguinte: as regras constitucionais sobre o poder de tributar são materialmente constitucionais ou formalmente constitucionais? Excelência, essas normas, elas são materialmente, não apenas formalmente constitucionais por estarem no texto da Constituição, mas também materialmente constitucionais, uma vez que a imunidade nada mais é do que uma das especificidades da organização da estrutura do Estado. E, por essa razão, também seriam normas materialmente constitucionais. Perfeito. E, em decorrência dessa mesma pergunta, qual a correlação do poder de tributar com o Pacto Federativo, que a senhora, inclusive, já começou a responder? Excelência, o poder de tributar, ele vem no poder justamente de trazer, sejam impostos, taxas, contribuições de melhorias, demais espécies de tributo. Com relação ao Pacto Federativo, nós vemos imunidades, a exemplo de os entes federados não poderem cobrar ou exigir impostos uns dos outros, justamente para não criar atritos, não criar guerras, não criar desnivelamento entre os entes federados que ocupam uma mesma posição de hierarquia, sem haver um desnível entre eles. Inclusive, com relação a impostos estaduais, por exemplo, o imposto de circulação de mercadorias e serviços, há uma maior regulação também de forma nacional para que não haja guerra fiscal entre os estados. E justamente essa correlação que se vê entre o Pacto Federativo e o poder de tributar. Perfeito. A segunda pergunta é bem objetiva. As imunidades tributárias podem ser consideradas cláusulas pétreas? Sim, Excelência. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já decidiu a esse respeito, por serem elas especiais e primordiais para o bom andamento da estrutura do Estado. A senhora considera que as imunidades estão vinculadas a garantias fundamentais? Protegem alguns direitos fundamentais? Sim, Excelência, não de maneira direta, mas sim também de maneira indireta, tanto é que se fala em um dever de pagar tributos, isso porque os tributos eles terão, alguns de forma vinculada e outros não, terão esse fim de consecução do fim público, para um fim benéfico a toda a sociedade. Perfeito. A terceira questão diz respeito a um caso concreto do Supremo Tribunal Federal. Segundo o Supremo, a imunidade de templos de qualquer natureza, ela seria incondicionada ou condicionada? Excelência, de acordo com a nossa atual disposição na Constituição, ela seria incondicionada. Isso porque a imunidade aos templos de qualquer natureza, ela vem para que não haja
a discriminação entre as diferentes religiões. Hoje nós somos um Estado laico, já tivemos no tempo do Império uma religião como católica, mas hoje não. Hoje o Estado brasileiro ele é laico, ele admite e respeita as mais variadas religiões. E por essa razão a importância dessa imunidade. Perfeito. Nesse entendimento de Vossa Excelência, seria imune, ou seja, não poderia ser tributado a remessa de valores de igrejas do Brasil para o exterior? Excelência, eu entendo que ela ainda assim estaria abrangida pela imunidade. No entanto, se vislumbrada alguma irregularidade ou ilicitude, isso poderia ser averiguado em processo. E a última pergunta é simples, porque a senhora até já respondeu à doutora Joseli sobre isso. As entidades assistenciais que exerçam atividade econômica lucrativa, que a senhora já respondeu que é possível, essas entidades estão abrangidas pela imunidade tributária? Excelência, sim, por disposição constitucional e, no entanto, estas sim terão uma imunidade condicionada com relação apenas à sua atividade fim. Doutora Tuíra, estou satisfeito. Muito obrigado. Boa sorte no concurso. Presidente. Muito obrigado ao grupo temático número 1. A presidência agora chama para o recinto o grupo temático número 2. Os doutores André Estevam Baldino e doutora Maria Fernanda. E agradece a participação dos 3 examinadores do grupo temático número 1. Nós vamos trabalhar. A presidência chama a colação o grupo temático número 2, os doutores André Estevam Baldino Pereira e a doutora Maria Fernanda Araújo Pinheiro Fonseca. Ao mesmo tempo que eu agradeço a participação dos integrantes do grupo temático número 1. Nós vamos trabalhar agora, doutora Tuíra, com direito penal e criminologia, além de direito processual penal. Eu indago dos ilustres examinadores quem que iniciará a arguição. Doutora Maria Fernanda, as mulheres sempre têm preferência. Assim como hoje começamos com a doutora Tuíra. Vamos lá. Posso começar? Por gentileza, doutora Maria Fernanda. Queria cumprimentar a todos, na pessoa do nosso excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, doutor Antônio Sérgio Toné. Cumprimentar a doutora Tuíra, desejar-lhes boa sorte. Obrigada. Doutora, o rompimento de... Nosso tema, a senhora já deve ter visto aí, que é a execução penal e as leis que estão aí dispostas no seu informativo. Então, eu começo pela primeira pergunta. O rompimento da tornozeleira eletrônica configura falta disciplinar de natureza grave? Sim, Excelência, configura falta grave, conforme disposição da Lei de Execução Penal, e também, recentemente, houve julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, confirmando ser o rompimento do dispositivo da monitoração eletrônica falta grave, diferentemente da quebra da barreira, da quebra dos limites geográficos daquele dispositivo. Ok. A senhora saberia me dizer com base em qual dispositivo da Lei de Execução Penal? Excelência, salvo engano, as faltas graves estão previstas no artigo 50 da Lei de Execução Penal. Ok, doutora, então vamos para a próxima. É legal a suspensão temporária do trabalho externo do preso em razão da pandemia do coronavírus? Sim, Excelência, nós estamos vivendo uma situação excepcionalíssima que tem trazido mudanças em todos os setores das nossas vidas. E isso, inclusive, gera repercussões no trabalho externo de presos. E por essa razão, de forma excepcional, e tendo em vista que essa suspensão do trabalho está protegendo, inclusive, a vida daquele apenado, sim, é possível dessa forma excepcional e considerando a nossa atual situação, essa suspensão. A senhora conhece entendimento divergente do STJ acerca dessa matéria? Sim, Excelência, há entendimento divergente no sentido de que o trabalho é um direito do preso e, por essa razão, ele não poderia ser retirado. Ok. Vamos para a próxima.
Qual que é a distinção entre a cassação e a revogação da suspensão condicional da pena, doutora? Excelência, a cassação ela irá se dar quando for vislumbrado não ter sido cabível a suspensão da pena naquele caso concreto. Não sendo cabível e tendo, uma vez sido ela concedida, ela será cassada. Com relação à revogação, ela ocorrerá quando aquele condenado descumprir alguma das medidas. Ok. E a senhora pode citar, por favor, 3 causas de cassação do SURSIS? Excelência, desde que eu não me recordo exatamente as causas especificadas do sursi da pena previstas no artigo 77 do Código Penal, mas haverá essa revogação desde que descumpridas algumas daquelas... Perdão, doutora, é a cassação. A cassação. A senhora já explicou que a cassação ela se dá no momento anterior, né? É o não cabimento do sursi. Agora a senhora consegue especificar 3 dessas situações? Excelência, essa cassação ela será possível, no caso, novamente, quando não for cabível essa suspensão da pena, nos casos em que não é possível justamente essa concessão, se não sendo o crime, tendo o crime uma pena maior daquela prevista no artigo 77, ou sendo também o caso de concessão da substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois essa substituição ela será analisada pelo magistrado em um momento anterior ao cabimento da suspensão da pena. Doutora, eu acho que está havendo uma confusão. Nós estamos falando que o SURSIS ele é cabível, só que ele é cassado antes de iniciar o período de prova. Sim. Então, é nesse tempo, né, entre a concessão e o início do período de prova que vai haver a cassação. Foi o que a senhora explicou no primeiro momento. E aí eu quero saber 3 situações que podem ocorrer neste período que dão aso à cassação. Excelência, com relação a esse período eu não me recordo. Ok. A prorrogação do livramento condicional, nos termos do artigo 89 do Código Penal, ela é automática? Excelência, não, ela não é automática, mas ela poderá ser reconhecida pelo magistrado, a pedido do Ministério Público ou de eventual querelante, a qualquer tempo, a partir do momento em que seja verificada essa causa de revogação, mas ela não é automática, ela deverá ser requerida ao magistrado. A senhora conhece decisão ou eventual súmula do STJ que havia uma divergência sobre essa questão, se ela seria automática ou dependeria de decisão judicial. E, efetivamente, o STJ decidiu num sentido sumulando esse entendimento. A senhora conhece esse entendimento sumulado? Sim, Excelência, o Superior Tribunal de Justiça entendeu no sentido que esse reconhecimento, inclusive, poderá ser posterior ao cumprimento eventual dessas condições. Ou seja, se vislumbrado que houve esse descumprimento de alguma medida e que levará à revogação... A gente está falando de prorrogação, doutora. Sim, de prorrogação. De qualquer forma, poderá ser visualizado e confirmada essa prorrogação posteriormente. Ok, doutora. Então, vamos para a última questão. Qual que é a diferença entre a prorrogação, da qual nós estávamos tratando, e a suspensão do livramento condicional? Excelência, a prorrogação ela será determinada a discricionariedade do magistrado quando houver um descumprimento daquele condenado por alguma razão e o magistrado ele poderá decidir pela revogação daquele benefício ou, se entender uma forma mais branda e benéfica ao condenado, a sua prorrogação por mais 2 anos. A senhora se recorda o dispositivo legal em que está prevista a suspensão do livramento condicional? Excelência, eu lembro que está no Código Penal, mas eu não lembro o dispositivo. Ok, eu agradeço, doutora, e vou passar a palavra para o doutor André. Obrigada, Excelência. Boa tarde, doutora Tuíra. Boa tarde, Excelência. Doutora, há pouco mais de 100 anos, quando os estados da federação ainda tinham seus próprios códigos de processo penal, João Mendes de Almeida Júnior, por ocasião da reforma do processo penal paulista, fez uma série de críticas aos critérios para recrutamento dos jurados. Evidentemente, eu não perguntarei à senhora que críticas foram essas, mas, portanto, não se assuste. Mas a minha pergunta
tendo em vista as modificações introduzidas, hoje ainda se sujeitam os critérios de recrutamento dos jurados no processo penal brasileiro a alguma crítica, seja considerado o direito comparado nacional, seja o direito comparado internacional, seja o passado da legislação brasileira, seja o passado e a atualidade do direito estrangeiro? Sujeita-se, pois, e quais críticas seriam essas? Sim, Excelência. A lista geral anual dos jurados, que terá número de jurados a depender do número de habitantes de determinada comarca, ela se sujeita a críticas no sentido de que o Código de Processo Penal ele exige, preferencialmente, dos jurados uma formação acadêmica superior. Por essa razão, parte da doutrina critica essa exigência ou essa preferência por trazer uma certa discriminação com relação a todas as pessoas da sociedade. Têm esse poder e seriam aptas a ser jurados, não apenas os que possuam grau superior, mas todo o cidadão que tenha alfabetização mínima. Bem, em seguida, eu gostaria de perguntar à senhora o seguinte. A Lei 11.343, porque nós estamos falando aqui sobre ritos procedimentais, sobre processo em espécie, e essa é uma segunda pergunta que eu tenho a lhe formular. A Lei 11.343, que rege o procedimento persecutório relativo aos crimes de tóxicos, ela fala no instituto do chamado laudo provisório, sabendo-se que no mesmo procedimento se existe também um laudo definitivo. Eu gostaria de saber se esse instituto, esse requisito, enfim, do laudo provisório, se é uma criação da Lei 11.343, ou se, ao revés, ele encontra paralelo na legislação penal brasileira ou estrangeira, e, em caso positivo, o que é que motivou a introdução desse instituto entre nós? Excelência, eu desconheço a previsão de um laudo provisório em outros procedimentos do nosso sistema processual penal e também desconheço de uma legislação estrangeira. Com relação à nossa previsão, na Lei número 11.343, eu creio que seja uma inovação. Ela vem, esse laudo provisório, ele vem para simplificar o início do rito processual, para que nós tenhamos indícios prévios da existência daquela substância ilícita, daquela droga. Falo em uma facilitação, uma vez que, para esse laudo provisório, ele não apenas será mais célere na produção desses indícios para a persecução penal, mas também em razão de poder ser elaborado por apenas um perito, por expressa disposição na Lei de Drogas. Essa questão célere nos traz, nos substancia a perseguir a ação penal, produzir mais provas e que, eventualmente, será confirmada a existência da substância ilícita pelo exame toxicológico. Eu tenho uma última pergunta para a senhora. O Código de Processo Penal admite que a intimação do acusado da sentença de pronúncia se dê, inclusive, de forma editalícia, diversamente do que sucedia até o ano de 2008, com o advento ou até o advento da Lei 1690. Eu pergunto à senhora, essa intimação do réu pronunciado, por via editalícia, ela há de independer, para a sua validade, inteiramente da espécie de citação a que tenha sido submetido o acusado? Excelência, não. De acordo com os julgados do Superior Tribunal de Justiça, há uma correspondência entre a forma de citação do réu para essa sua posterior forma de intimação. Isso porque, se o réu foi previamente citado por edital, ou por uma citação por hora certa, que é uma citação ficta, e principalmente em razão da citação por hora certa, em que o processo continuará a ter o seu curso normal, poderá haver essa diferença na admissibilidade da intimação posterior por edital. Isso porque, em que pese para fins de processo, a citação por hora certa, ela sirva como informação ao réu de que aquele processo está em curso,
para fins de intimação da pronúncia, não se pode dizer que materialmente aquele réu tomou conhecimento daquele processo. Isso foi decidido já pelo Superior Tribunal de Justiça, então haveria, sim, essa correspondência entre a forma de citação e a posterior intimação por edital. Obrigado, doutora. Obrigada, Excelência. Obrigado. Muito obrigado ao Grupo Temático 2, doutor André e doutora Maria Fernanda. Com isso, nós terminamos a arguição da doutora Tuíra. Seu sobrenome de origem indígena? O meu nome é de origem indígena. Seu nome? Sim, isso. Ah, bacana. Sobrenome é de outra... Não, o seu nome, desculpe. Nome é de origem indígena, E sim. eu agradeço a sua participação. Se a senhora quiser continuar assistindo aqui do recinto, fique à vontade, ou tem uma sala ao lado também, onde os candidatos podem aguardar o término da prova dos outros candidatos. Obrigada, fique à excelência, vontade, um bom trabalho. tenha uma boa sorte, muito obrigado. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para a higienização da sala, dos assentos, dos nossos assentos, dos assentos dos examinadores e dos candidatos também. Por gentileza, vamos suspender a transmissão por alguns minutos.